Olá, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos continuar então nosso trabalho aqui do carro autônomo, né? O que eu vou mostrar agora é o Google Colab. Como é que você pode treinar seu carro autônomo aqui, beleza? Vamos mudar aqui para o computador? Ok, agora você está vendo a tela do meu computador aí. Então, lembra que no vídeo passado eu mostrei como criar essa base de dados aqui chamada Autonomous Car, né? E esse Autonomous Car era uma pastinha que eu criei para poder colocar as imagens, né, e os dados do nosso carro autônomo aqui dentro, beleza? Então, para compartilhar aqui e colocar na minha base de treinamento, né? O que eu faço? Eu dou um botão direito aqui em cima, peço para compartilhar. Você deve fazer isso com o seu arquivo, tá? Você pede para compartilhar via link, tá? Compartilhar a pessoa. Aqui vai estar restrito, provavelmente. Você coloca qualquer pessoa com link, tá? Você altera aqui para editor e depois copia esse link, tá? E não esquece de clicar em concluído para que ele possa afirmar, né? Concluir, confirmar a sua opção. Quando você voltar aqui na base de treinamento, veja, eu estou com o link na mão, tá? Primeira coisa que você tem que fazer aqui no seu Colab é ligar, né, o seu notebook aqui para que ele esteja com a GPU ligada, beleza? Então você vem aqui em configurações do notebook e aí, ó, você abre aqui e coloca em GPU, beleza? Não esquece disso, porque senão na hora do treinamento que você for fazer, se tiver none aqui, ele vai tentar treinar com a CPU e aí é ruim demais. Não vai dar certo, beleza? Muito bem, você salva aqui. Eu vou colocar esse comando aqui, NVIDIA MSI. Ele tem que aparecer alguma coisa mais ou menos com isso aqui, né? Opa, não está ativo? Eu desativei. Então, você viu? Se está desativado, quando você executar esse comando, vai dar esse erro aqui, ó. Então, você tem que ir lá e ativar a GPU. Salvou, executou aqui, ó. O que ele tem que te entregar é qual é a placa de vídeo que está atrelada aí, certo? A, a esse collab seu. Então eu vou usar aqui uma Tesla T4 que tem aproximadamente 16 MB de memória, beleza? Legal demais. Próximo passo aqui é vamos fazer a importação dos dados. Eu vou fazer aqui uma importação usando o GDAW, que é uma biblioteca do Linux, né, que vai se comunicar com o Google Drive, tá? Então eu coloquei uma exclamação na frente, ó, e faço GDAW, e isso aqui é o identificador do seu arquivo lá. Onde é que está esse? Aonde está o identificador? Se eu der um enter aqui e colar aqui o endereço que eu copiei lá do Google Drive, ele vai estar exatamente aqui no meio, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Então você tem que ter um link desse aqui e identificar. Depois desse D barra, você pode matar a barra para lá e a barra para lá você vai ter o identificador exatamente aqui, beleza? E aí, quando você manda executar e fazer download, né, ele vai baixar o arquivo zip aqui, tá vendo? Ó? Arquivo zip aqui. Então, agora o que eu vou fazer é descompactar, certo? Usando o unzip aqui do Linux, né? Então eu faço exclamação, né? Porque eu estou executando um código do Linux, -q, autonomouscar.zip, -d, e eu dou uma pasta para que ele possa descompactar. E aí quando eu descompactei aqui, ó, ele me deu essa pasta data, beleza? E aí você vê que ele criou a minha pastinha Autonomous Car que eu tinha lá no meu computador aqui. E copiou todos os dados que estavam na minha pasta aqui, beleza? Então aqui estão minhas imagens e aqui está o meu CSV que representa, né, os dados da imagem. Já já a gente vai abrir esse CSV e você vai ver legal como é que ele é. Ok? Muito bom. Próximo passo então aqui do nosso Colab, que ele já está todo executado, né? Eu vou só explicar, tá? Primeiro, eu vou importar várias bibliotecas aqui, como Pandas, NumPy, esse random aqui vai ser legal para poder fazer uma coisa aleatória lá com os dados. Eu tenho alguma coisa do Scikit-learn que é dividir entre teste e treino, já mostrei também aqui. Aqui eu tenho o C-Shuffle para poder misturar as imagens. Aqui já é a criação, né, do nossa rede convolucional. Tem algumas coisas novas aqui, que é esse Model Checkpoint aqui, esse Reduce Plateau. Eu vou passar um vídeo para vocês explicando sobre esses callbacks aqui, o que serve callback. Para que serve esse callback aqui, tá? Basicamente, esses callbacks são interessantes no seguinte. Esse primeiro aqui, à medida que ele vai achando uma melhor acurácia, ele vai salvando o modelo. Ele faz isso porque se houver algum erro no treinamento, ou parar o treinamento de alguma forma,
você vai salvando o modelo, você não perde o treinamento, beleza? Isso é legal. E o Reduce Platô, no vídeo eu explico melhor, que senão perder um pouquinho de tempo aqui, beleza? Então vai ter um vídeo só sobre callbacks, tá prontinho, eu mando para vocês no Moodle. Outra coisa que eu vou usar aqui vai ser o Matplotlib e eu vou usar esse IMG Alg, que é uma biblioteca para fazer data augmentation, tá bom? Muito bem, vamos em frente então. Eu defini aqui meu path, né? Data Autonomous Car, porque tá aqui, ó. Data, né? Autonomous Car, certo? E agora eu vou carregar, então, nesse comando aqui, o meu CSV, tá? O CSV que a gente subiu. E eu coloquei os nomes aqui, ó. Para as colunas do meu CSV, não está definidas, eu estou definindo. Center, left, right, steering, certo? Throttle, brake and speed, aqui nesse caso aqui. Quando eu dou um /head aqui, quando eu dou df.head, né? Para mostrar as 5 primeiras linhas de informação, o que ele me mostra é exatamente isso, ó. O que ele me mostra aqui é o endereço de uma imagem, tá? Você veja que eu tenho um probleminha que eu preciso resolver, claramente, porque está aqui D2 pontos, Google Drive, Python Project, está vinculado ao meu computador local aqui no meu estúdio, certo? Então, em algum momento, a gente vai ter que tirar esse endereço aqui e colocar esse endereço aqui, ó. Tá? Trocar o endereço pelo outro. Sem problema. Mas o que você precisa entender é que cada linha de informação, ó, cada linha de informação que representa cada segundo dentro do simulador tem a imagem do centro, que foi captada, né? A imagem à esquerda e a imagem à direita do carro, como eu expliquei. E aqui também tem o esterçamento, digamos assim, né? Nesse caso aqui, a direção ela está para frente, andando para frente. O acelerador, né? O throttle tá aqui acelerado, o brake não tem nada. E o speed aqui, que é a velocidade, 7.7 atual, beleza? Você pode ver que até a velocidade está crescendo, né? Tudo bem. Então, para cada linha de informação dessa, eu tenho uma imagem central, esquerda, direita e essas informações atreladas aqui. Você já percebeu que eu vou usar basicamente para nosso treinamento aqui essas imagens aqui, mais que será o meu X, tá? E o esterçamento, que será o meu Y. Só que nesse caso aqui não é uma classe, tá? Isso aqui são valores contínuos, beleza? Muito bem. Vamos em frente então. Então, para eu poder usar as imagens, eu vou fazer um pré-processamento aqui. Primeira coisa, esse getName, essa função getName, que recebe o nome de um arquivo qualquer, que é esse nome de arquivo aqui, ó. O que esse getName vai fazer é retirar exatamente o path, ó. Esse split aqui significa... ele pede para você quebrar o path pela barra, certo? E esse -1 aqui representa me deu o último, tá? Me deu o último que ele quebrar. Então o que acontece? Ele vai entregar D, Google Drive, Python Projects, Autonomous Car, Images, e aí vai estar o nome do arquivo. O último no split aí, né? Se ele vai criar um vetor, vai ser exatamente o nome do arquivo e o resto eu jogo tudo fora. Só me interessa o nome do arquivo. E eu vou aplicar essa função getName aqui, ó, usando pandas, somente a center, left and right. Ou seja, eu vou tirar com essa funçãozinha aqui todos os endereços de raiz do Windows do meu computador. Pode ver que aqui quando eu mando imprimir, ó, a primeira imagem center aqui vai ser essa imagem aqui, ó, center 2022 01 6 11 27, tá? E ele mostra aqui que eu terei um total de, se eu pegar o shape das imagens aqui, né, do DF aqui que eu tenho, de 39.275 imagens, beleza? Então, são 39.000 linhas aí de informação. Ótimo, maravilhoso. Agora o que eu tenho que fazer aqui é um balanceamento de dados, como eu expliquei, tá? Você não precisa se preocupar em escrever código nenhum aqui, eu vou só explicar os códigos e você vai só executar. Esse balanceamento de dados é importante porque quando você está dirigindo um carro, normalmente a tendência que você tem no carro é de ir em frente, sempre ir em frente, né? Os momentos de virar à direita e virar à esquerda, como eu expliquei no vídeo passado, são muito pontuais, certo? Normalmente você anda muito mais em frente do que você fica virando o tempo todo. Até que senão você ia ficar tonto, né? Certo? Então, veja, eu estou pedindo aqui para criar um histograma, né? Exatamente desses esterçamentos aí.
Então ele vai me entregar isso aqui, ó, esse gráfico aqui, é a quantidade de esterçamento para cada momento, assim, ó. Você veja que -1 é totalmente virado para a esquerda e mais 1 é totalmente virado para a direita, né? E 0 é para frente. Então isso aqui realmente reforça, ó, esses dados aqui, ó, está confirmando o que eu falei para vocês. Eu tenho muito mais, o meu carro anda muito mais em frente do que vira. E isso, se você deixar dessa forma aqui, tá? Isso pode ser um problema, beleza? Pode ser um problema por quê? Porque ele pode ficar viciado em somente ir em frente. Você veja aqui, ir em frente aqui chega a 16 mil imagens, né? Enquanto essa viradinha de leve à esquerda aqui tem 6 mil imagens, ou seja, tem 10 mil imagens mais do que a segundo valor, digamos assim. Isso não é legal. Então o que eu vou fazer aqui é fazer um corte aqui em 8 mil, ó. Certo? Vou dar um corte em 8 mil. O que passar aqui de 16, vou aleatoriamente, né? Vou cortar aqui. E o que passar desses 8 mil, eu vou simplesmente jogar fora. Não vou usar. Vou desconsiderar no treinamento, beleza? Porque é reforço de tendência. Então eu vou tirar isso aí. Então eu vou excluir aqui, ó, os dados desnecessários. Então esse código faz exatamente isso. Ele olha para esses dados que estão ali a mais, né? E eu digo, faça um corte para mim ali em 8 mil, beleza? Então ele corta para mim e agora eu removi aqui, né? 7.939 imagens. Então ficou para a gente aqui 31.336 imagens para treinar. E aí quando eu tirei essas imagens que foram removidas aqui com esse código, né, que eu criei aqui, eu não vou explicar agora esse código porque eu vou fazer uma série no canal e eu vou explicar com detalhes esse código aqui. Você precisa somente usar ele aqui por enquanto. Mas basicamente o que ele faz é isso. Ele joga fora essas imagens excedentes de forma aleatória, tá? Tanto é que eu uso o shuffle aqui, para fazer uma aleatoriedade. Então se eu plotar mais uma vez, agora tem esse aqui, ó. Esse gráfico aqui com a execução aqui desses dados aqui. Eu tenho então até 8 mil. E eu tenho as outras classes aqui. Então você perceba que no vídeo passado eu mostrei para vocês a importância de treinar o carro em curva, tá? Fazer as curvas e treinar para o carro curva. Por quê? Porque, ó, exatamente o que eu falei. Se você não fizer aquilo que eu disse lá, você vai ter problema com o seu carro, vai querer ir em frente sempre, certo? Você pode ficar frustrado. Então treina o carro na curva, faça bastante dados em curva para que você possa atenuar esse problema aqui. Beleza? Aqui, ó, já é exatamente uma função para carregar os dados para poder treinar. Então, eu mostrei no primeiro vídeo, né, que quando você vai treinar, ele pega aleatoriamente uma das 3 imagens, certo? Eu não posso passar as 3 imagens de uma vez só. Eu pego uma das 3 imagens aqui, atrelado o ângulo da imagem, certo? Aleatoriamente eu seleciono uma das 3 para treinar. Então, as imagens de treino, que essas imagens path aqui, será escolhida aleatoriamente entre as 3, do centro, da esquerda e da direita, para cada linha de informação, certo? E isso vai ter atrelado o quê? O ângulo, né, de esterçamento da direção. Então, esse load data faz exatamente isso. Então, load data vai me retornar as imagens, tá? O endereço das imagens, né? E qual é o ângulo da direção atrelado a esse endereço. Então, como eu falei, esse aqui vai ser meu X, que ele carregou aleatoriamente, certo? As imagens aleatoriamente. E depois eu tenho o ângulo de direção que vai ser meu Y. Beleza? E aí, ó, você pode ver que eu já aqui em algum momento estou usando já o path local, né? Aqui em cima. Então esse path aqui, ó, já é essa variável que eu criei aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui. Junto com image, né? Para poder carregar lá, beleza? Então ele, quando eu vou mostrar aqui embaixo, ó, você pode ver que ele substituiu, né? Aqui vai ficar Autonomous Car. Eu vou executar esses dados aqui. Deixa eu só executar para vocês, porque vai ficar legal. Ó, eu já executei aqui, vou executar aqui. Ele vai carregar tudo aí, beleza? E aqui vai executar aqui, executar aqui.
Aí eu tenho já o endereço diferenciado, né? Autonomous Car IMG, né? Que ele carregou, tá? Então agora eu vou executar aqui essa função. E agora eu vou tirar as imagens, né? Veja que a quantidade que eu tinha feito, né? Para essa, a quantidade que eu fiz para minha rede neural que eu treinei, que deu certo, deu algo em torno de 39 mil imagens. O que a gente tinha feito no último vídeo deu 5.100, certo? Então aqui é o balanceamento de dados, olha só como é que tá. Você veja que tá bem pouquinho, né? né? Tem que treinar mais aí, beleza? Então aí ele não removeu, porque eu removi uma quantidade mais alta, né? De 8.000 imagens, certo? Esse samples per bin, eu defini aqui em cima, que são 8.000 imagens, tá? E você pode definir, por exemplo, se eu colocar aqui 2.000, o gráfico vai lá para baixo, ó, quer ver? Ó, tá vendo aí? Então você veja que tem pouco esterçamento para a esquerda e direita, ó. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Então é isso aí. Coloca bastante informação e o que você vai cortar aqui você define nesse ponto, tá? Samples per bin, tá? É isso, ó. E aí aqui eu vou excluir os dados necessários, mas ele não vai excluir nada porque eu defini um valor alto. Vou mostrar mais uma vez aqui os dados. Vai estar aqui, tá? Então veja que aqui não tem quase nada de esterçamento à esquerda e à direita, né? Vai de menos 0,6 a 6, tá? Então precisa que eu faça mais voltas aí, com certeza. E quando eu faço load data aí, ó, XY, e eu mostro meu X aqui, você vai ver que vai estar data, autonomous car, IMG, papapá. Beleza? Então não esquece de fazer isso. Então vamos em frente, ó. Agora o que eu vou fazer aqui nesse ponto é dividir o conjunto de treino em conjunto de treino e teste. Lembra que o treino é como ele vai estudar, né? E o teste é a prova efetivamente falando. Então eu defini aqui entre dois conjuntos, X-train, Y-train. E eu tenho o X de treinamento e o X de validação, o Y de treino e o Y de validação, tá? Aqui embaixo eu vou fazer então o processamento de Data Augmentation, que é exatamente fazer alguns processos aqui. Primeiro eu vou melhorar a imagem aqui. O que eu vou fazer aqui nesse ponto, eu vou cortar a imagem, não deixar que apareça toda a imagem do céu, aquela parada toda lá. Eu vou tirar um pouquinho aquilo ali, porque ele confunde menos, tá? Certo? E aqui no Data Augmentation, nesse código Data Augmentation aqui, que eu fiz, usando o ImageAlg, né? Eu faço alguns translates, faço alguns zooms, né? Altero também brightness, brilho, né? E o famoso flip, certo? Só que quando eu aplicar o flip aqui, eu vou multiplicar esse steering aqui por -1, tá? É só nesse caso. Então, é isso aí. Basicamente, o que o aumento de dados faz nesse caso aqui é isso, tá? Aqui, ó, eu vou gerar os dados, combinar os dados, né, por lotes de informação para o treino. É onde eu vou carregar a imagem de treino. E aqui eu carrego as imagens de validação. Então, esse arquivo betgin aqui, essa função betgin, ele vai carregar as imagens, né, que eu receber de validação, de treino e tudo mais, e vai aplicar, né, um batch size, ou seja, vai separar por lotes as imagens que eu quero processar. Não precisa se preocupar tanto com esse dado aqui, não, com essa função, porque basicamente o que essa função faz é criar o lote, tá? Eu estou criando de forma mais manual aqui, só para que você possa ver que no Keras é mais automático e a gente faz de forma manual aqui. Mas basicamente aqui o que ele cria para mim são os lotes de informação das imagens, beleza? Ok. Então agora aqui são coisas que você já conhece, estou definindo aqui meus hiperparâmetros, vejo que as imagens, né, são bem diferentes do que a gente já usou. Eu tenho imagens que tem 66 de altura e 200 de largura e 3 canais, tá? Eu vou treinar aqui com 50 épocas, se você quiser você pode aumentar a quantidade de épocas.
o batch size lá, que vai criar esse size aqui, né? Ó, se eu passar esse batch size aqui, eu preciso passar quantos lotes de imagem eu vou criar por vez, né? Eu defini aqui como 64 e o alfa, que é a minha taxa de aprendizado aqui, de 1 é menos 5, tá? E aí eu vou criar então aqui a minha convolução, minha rede convolucional, que é aquilo que a gente também já sabe. Eu vou criar então aqui a minha rede convolucional, vou criar 1, 2, 3, 4, 5 camadas convolucionais, onde eu apliquei aqui 64 kernels 5x5 na primeira e usei uma ativação ELU. A gente estava usando então até então a ReLU, né? Essa ReLU, né? E a ELU é uma evolução da ReLU, tá? Não vou explicar aqui agora, mas ela tem uma curvinha de acentuar, menos acentuada do que a ELU, né? Ela faz uma barriguinha no menos 1 ali. Depois você pode pesquisar na internet. Esse pad em same aqui, eu estou preservando algumas bordas. Lembra que quando a gente faz a convolução, a gente perde bordas? Então eu estou preservando algumas bordas. E na primeira entrada eu tenho o input shape, tá? Faço um max pooling aqui 2x2 e aí eu aplico uma normalização. Esse batch normalization, ele melhora bastante, né, a acurácia da rede, porque ele faz uma normalização à medida que vai sendo treinado. Lembra que a gente fez a normalização, faz a normalização no início? Nesse caso aqui, ele vai fazer a normalização à medida que vai treinando os dados, tá? É isso aí. Quando ele passar pela convolução, ele aplica uma normalização, certo? Então isso aqui também, aí eu acrescento um pouquinho mais, uma camada convolucional 128 3x3, mais o max pooling aqui, a ativação, mais uma vez, ELU, padding também igual a same, ou seja, não há perda nesse caso aqui, né? Estou levando em consideração as bordas, ok? E mais uma vez o batch normalization aqui, para poder normalizar à medida que vai treinando. Aí eu cresci um pouco mais, ó, 256 kernels 3x3, depois mais uma vez 256 kernels 3x3, e aqui embaixo um último kernel 512 1 por 1, tá? Esse kernel 1 por 1 aqui vai funcionar mais ou menos como, eu não cheguei a explicar para vocês o kernel 1 por 1, mas o kernel por 1 basicamente é como se eu fizesse uma camada densa, né? E aqui, ó, eu vou aplicar então, na verdade, esse kernel por 1 nesse ponto aqui especificamente, se eu aplicasse o kernel 1 por 1 aqui, ó, se eu aplicasse o kernel 1 por 1 aqui depois do Global Average Pooling, ele funcionaria como uma camada densa. Como eu estou aplicando aqui o kernel 1 por 1, ele tá servindo como um compactador de dados, porque cresce mais informação e eu dou uma compactadazinha, certo? Na explicação de kernel 1 por 1 eu mostro muito bem isso aqui, ok? Esse Global Average Pooling 2D, ele funciona como o flattening, certo? Só que ele é muito menos propenso torna a rede muito menos propensa a overfitting, certo? Então é isso que eu estou aplicando aqui. E nesse caso aqui eu crio uma camada densa, certo? Com 258 neurônios e eu aplico aqui um dropout de 0.5, certo? Eu vou ter um vídeo chamado dropout, no meu canal eu deixo para vocês. Como a minha saída aqui é prever somente um valor de estressamento, então eu tenho uma camada de saída tamanho 1, certo? Que eu só quero um valor e pronto. Quando eu executo aqui o summary, o resumo, eu vou ter aqui uma rede neural com 1.233.029 parâmetros, tá bom? Onde alguns não são treináveis, mas tudo bem. Depois eu mando compilar aqui, ó, mando compilar e veja a diferença que o meu loss já não é binary cross entropy, beleza? Não é por quê? Porque não é uma classificação, é uma regressão. Então eu tenho que trabalhar com aqui as métricas de média do erro ao quadrado, certo? Ou média do erro absoluto, certo? Esse esse MAE e esse MSE são medidas de erro para regressão, tá? Não é nada estranho para vocês esse MSE, porque quando a gente começou a disciplina lá atrás,
Quando eu comecei a falar de regressão linear, a gente usou o MSE, tá? Como é que é uma regressão? Ela não é linear, mas é uma regressão. Eu vou usar o MSE da mesma forma, beleza? Esses callbacks aqui, eu não vou explicar aqui agora, porque eu tenho um vídeo só explicando como é que funciona esses callbacks, tá? Então vocês podem ver depois aí como é que funciona esses callbacks aí, tá? No vídeo específico. Vamos para o treinamento então? Aqui no treinamento eu vou colocar passar para o batchGene, certo? Que é a função que vai gerar os lotes de imagem, as imagens de treino, os UIs de treino e o batch size, que eu defini aqui igual a 100, né? Eu alterei aqui depois, eu defini lá em cima 64 e alterei aqui embaixo depois. E passei esse train flag igual a 1. Ou seja, se for treinamento, a imagem é igual a 1, que o train flag é igual a 1. Eu fiz isso porque aqui embaixo, ó, eu também crio um batch size aqui, um batchGene, onde eu coloco, eu digo que isso aqui não são imagens de treino. Quando eu coloco 0, são imagens de validação. Beleza? Basicamente é isso, coloco os callbacks aqui, né? Ativo os callbacks aqui e vamos lá. Aqui é o treinamento e aí quando eu vou treinar, no meu caso aqui, você percebe que ele começa com o MSE aqui, ó, um tanto quanto alto, né? 0.4. Aí, à medida que ele vai treinando aqui, ó, ele fala que esse val loss aqui, ele saiu do infinito, ou seja, está muito alto para 0.11, então ele vai salvar o modelo model.h5. Ok? Então, veja que à medida que eu vou treinando aqui essas informações, ele vai, quando ele achar uma melhora, ele salva o model.h5, tá? Vai salvando, ele vai melhorando aqui, ó. Saiu de 0.4 para 0.05, né? Então ele vai baixando, 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 até que lá embaixo, no treinamento, ele vai achar 0.04. De 0.4 ele saiu para 0.04, certo? Então, como é que a gente pode ver a melhora desse treinamento aqui? Basicamente, depois que você executar esse treinamento, você executa essa plotagem e ele vai mostrar exatamente o erro aqui, ó, certo? Você veja que no treinamento ele estava lá em cima e já caiu o erro aqui embaixo. Esse amarelinho, o azulzinho é do treinamento e o amarelinho aqui é da validação. Então ele está indo muito bem, certo? Muito bem. Só que lembra, eu tinha aqui, quando eu fiz esse treinamento aqui, tá? Vocês têm que chegar em alguma coisa mais ou menos parecida aqui, com isso aqui. Foram quase 40 mil imagens, então você tem que andar bastante no carro lá para dar certo, beleza? E aí é isso. Quando você terminar esse treinamento, aqui do lado vai estar o arquivo model.h5. Para fazer o download dele, eu não estou com ele aqui agora porque eu não executei esse collab, senão demora demais para treinar, né? Então eu vou só mostrar como é que você poderia fazer para baixar um arquivo. Vamos supor que eu queira baixar esse arquivo autonomoscar.zip. Você põe o mouse aqui em cima, clica nos 3 pontinhos e fazer download. Então o model.h5 vai estar aqui, você clica e faz download. E você baixa aí as regras que eram para ser criadas para o carro autônomo, beleza? Então depois desse treinamento todo aí, você vai precisar do model.h5 que vai ser gerado, né, que eu já mostrei aqui, ó, ao longo do treinamento. Tá, ó. Em algum momento ele salva aqui, quer ver? Ó? Ele vai ser gerado aqui. Ó. Ao longo do treinamento ele vai ser gerado esse model.h5 que você deve fazer download dele para o seu computador para a última etapa do nosso projeto do carro autônomo, beleza? Então já eu vou mostrar no computador, no meu computador, né? O código que faz a conexão entre o Python e o simulador. E quando eu uso a regra do model.h5 para fazer o carro autônomo andar sozinho, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Até já!